Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso gratuito de JavaScript. E nessa aula a gente vai falar sobre estruturas de repetição, tá ok? Então a gente vai falar sobre while, do while e for. Então vamos lá, você vai abrir aí o JS Fiddle e agora a gente vai aprender a trabalhar com loops, que são essas partes de repetição, essas estruturas de repetição. Então vamos lá. Primeiro vamos começar a falar sobre o while. Como que a gente começa montando o while? Então o while é bem simples, ele tem uma estrutura bem parecida com o if. A gente vai colocar o while, abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. Essa daqui é a estrutura do while. O while, que do inglês, se a gente for fazer a tradução, se for traduzir para o inglês para o português, o while significa enquanto, tá? E aqui dentro a gente vai ter a nossa condição. Tá ok? Então aqui a gente vai ter a nossa condição e dentro dessa condição a gente vai ter os comandos que vão ser executados. Então aqui a gente tem uma condição, enquanto essa condição ela for verdadeira, os comandos dentro das chaves vão ser executados. Quando a condição passar a ser falsa, os nossos comandos eles não vão ser mais executados. Então aqui é uma estrutura de repetição. Ele só vai parar quando a nossa condição for falsa. Tá ok? Então vamos lá, vamos usar o exemplo prático agora. Bom, então eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, aqui em cima. Eu vou criar uma variável que ela se chama x e essa variável está recebendo o valor 1, que é um valor inteiro. Beleza, e aqui dentro do while eu vou dizer o seguinte aqui. Se x for menor ou igual a 10, eu vou pegar o meu x e sempre incrementar mais 1. E aqui eu vou colocar um document.write para exibir para o usuário. E aqui eu vou exibir o meu próprio x. Bom, se eu executar isso daqui, vai aparecer vários números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, a gente já vai entender isso daqui. Eu vou concatenar aqui, eu vou colocar uma quebra de linha. Então, vou abrir aspas duplas, vou colocar aqui o BR, que é uma quebra de linha, vou executar novamente, e aqui a gente já vai ter os números um embaixo do outro. Então, vamos lá, vou explicar isso daqui. Então, a gente criou um while. Então, aqui a gente tem uma condição, e aqui nós temos o código que vai ser executado. Então, enquanto o x ele for menor ou igual a 10, ele vai mostrar o x, né, que está sendo exibido e ele vai pegar esse x e sempre vai incrementar mais 1. Então, como é que funciona o while? Eu vou explicar do zero aqui. Bom, basicamente o que ele vai fazer aqui? Aqui a gente criou uma variável chamada x. Essa variável x ela recebe 1. Então, esse x ele vale 1, certo? Esse x a gente está colocando ele dentro de uma condição aqui. Enquanto o x ele for menor ou igual a 10, então enquanto o x ele for menor ou igual a 10, ele vai fazer o seguinte, ele vai exibir aqui. Então, por exemplo, aqui ele está valendo 1, ele começa valendo 1. 1 é menor do que 10? Verdadeiro. 1 é igual a 10? 1 não é igual a 10. É falso. Mas 1 é menor do que 10, então verdadeiro. Lembra que eu falei para você? Enquanto a nossa condição for verdadeira, ele vai exibir o que está dentro das chaves aqui. Então, 1 é menor do que 10. Ele vai pegar aqui o nosso document.write, a gente está passando a variável x que está valendo 1, então a gente imprimiu aqui na tela o 1, aqui a gente está utilizando uma string, né, com BR aqui, para a gente fazer a quebra de linhas, né, porque os números ficaram um do lado do outro. Então aqui é só para a gente quebrar a linha. Então, a gente está exibindo o x, que está valendo 1, e depois esse x a gente está incrementando. Então, esse mais quer dizer o quê? Quer dizer que eu peguei esse 1, que está valendo aqui no x, e agora eu estou adicionando mais 1. Então, agora o nosso 1 passa a valer 2, porque eu incrementei mais 1 no seu valor final. Então, 1 incrementa mais 1, passa a valer 2. E aí, ele não para por aqui, porque aqui é uma estrutura de repetição. O que ele vai fazer?
Quando ele terminar aqui, ele vai voltar para o início novamente e vai voltar a trabalhar no looping. Então aqui é um looping. Então aqui o nosso x agora ele passou a valer 2. Então o nosso x está valendo 2. 2, ele é menor do que 10? Verdadeiro. 2 ainda é menor do que 10. Ele vai passar pelo document.write, vai exibir o 2. Então tá vendo aqui, ó, exibir o 2. Depois ele vai pegar aqui o nosso 2 e vai incrementar mais 1. O nosso 2 passa a valer 3. Ele vai voltar de novo para o início e o nosso x passa a valer 3. 3 é menor do que 10? Verdadeiro. Ele vai mostrar o 3 aqui na tela para a gente, vai descer, 3 vai incrementar mais 1, vai voltar, agora o 3 passa a valer 4 e aí ele volta para o 4 aqui, certo? E aí vai ter um momento que ele vai chegar aqui até o 10, até o 10 aqui, ó. Quando o nosso x passar a valer 10, 10 é menor do que 10? Falso. 10 é igual a 10? Verdadeiro. 10 não é menor, mas 10 é igual. Ele vai exibir o 10, nosso x aqui, ó, vai exibir o 10, e aqui o nosso x está valendo 10, ele vai incrementar mais 1, e aí ele vai passar a valer 11. Quando ele voltar aqui para o looping, aí a nossa condição vai dar falsa. Por quê? O nosso x vai estar valendo 11. 11 é menor do que 10? Falso. 11 é igual a 10? Falso. E aí ele para o looping. Por isso que ele exibiu até o 10. Porque ele só vai exibir enquanto, o while significa enquanto, ele só vai exibir enquanto a nossa condição for verdadeira. Quando a nossa condição for falsa, ele para o looping, ele vai parar a repetição. É bem simples isso daqui, por isso que ele exibiu aqui tudo certinho. Se eu vim aqui, ó, vou dar um document.write, por exemplo, ó, document.write, começo do loop. Aqui eu vou usar uma quebra de linha. E aqui eu vou colocar no final. Final do loop. Então, quando eu exibir aqui, ó, já vai aparecer. Ó. Começo do loop. Então, ele exibiu aqui o documento, e depois ele passou pelo while, exibiu até o 10, final do loop. Tá ok, pessoal? Então, esse daqui é o while. Então, é bem simples de a gente entender aqui o while, né? Bom, agora eu vou falar sobre o do while. Bom, então vamos lá, vamos comentar isso daqui. Então, vou colocar um barra asterisco barra para comentar isso daqui. Vou comentar essa variável aqui também. Bom, para criar o do while é bem simples. A gente vai colocar o do, abrir e fechar parênteses. E aqui a gente vai colocar o while, vai abrir e fechar chaves, né? Na verdade, chaves aqui e parênteses aqui embaixo. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, um document.write e vou falar o seguinte: executou o comando. E aqui eu vou utilizar uma quebra de linha aqui só para ficar mais fácil para a gente. É BR, né? Beleza. Então, quando eu executar aqui, ó, na verdade, ele não executou, né? A gente precisa colocar uma condição aqui. Então, vamos lá. Vou colocar uma condição, se é menor ou igual a 10. Beleza. Vamos lá. Percebe-se que ele executou esse documento aqui, ó. Executou o comando. Então, o do while é o seguinte. O do, ele sempre vai executar. Ele vai primeiro fazer uma verificação. Ele vai sempre executar o que está dentro do do e depois ele vai verificar o que está na condição. Se eu clicar para executar novamente, ele não consegue executar porque a gente não tem, né, a gente não conseguiu definir esse x aqui. Esse x ele é falso, a gente não tem esse x aqui. Ó. Se eu pegar a minha variável x agora e colocar aqui, ó, o x incrementa, ele vai colocar várias vezes aqui, ó, executou o comando. Então, ele vai executar esse comando aqui 10 vezes. Se eu colocar minha variável x aqui, ó,
ele vai, ó, na verdade eu coloquei errado, né? X concatena, né? Acabei esquecendo. Ele vai colocar aqui, ó, todos os números. Mas qual que é a diferença do while para o do while? O do while ele sempre vai executar pela primeira vez o que está dentro do while aqui. O que está dentro do do. Ele sempre vai executar o que está dentro dele. Se a gente comentar aqui, ó, e fazer no while, ó, vamos supor que a gente criasse uma condição falsa aqui, ó. Por exemplo, 20 é menor ou igual a 10? 20 é maior do que 10 e 20 não é igual a 10. Então aqui ele não iria mostrar aqui para a gente, por exemplo, ó, executou. Porque essa condição é falsa. Tá vendo? Ele não executou. Porque essa condição ela é falsa. 20 não é nem menor e nem igual a 10. Então o while ele só vai executar enquanto a minha condição for verdadeira. Já de cara a minha condição ela é falsa. Então ele não vai executar nada. Bom, agora a gente vai falar sobre o for. Bom, for é o seguinte. Ele também é uma estrutura de repetição. Ele faz a mesma coisa do que o while. Então a gente vai colocar aqui o for, por exemplo, for, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. Então essa daqui é a estrutura do for. E aqui dentro, diferente do while, dentro dos parênteses, aqui a gente vai colocar, a gente pode criar a variável, definir a condição e definir o incremento. Então a gente pode criar aqui, por exemplo, a variável x, que recebe 1, posso dar um ponto e vírgula, e do lado aqui eu já posso colocar a minha condição. Então, se x for menor ou igual a 10, e aqui eu posso dar um ponto e vírgula e colocar o incremento. Posso colocar aqui o x mais, e aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso definir um documento.write, e vou colocar a minha variável x concatenando com uma quebra de linha aqui, só para a gente ter um visual mais interessante. Quando eu executar aqui, ó, já vai aparecer todos os números aqui até o 10. É a mesma lógica do while. Qual que é a diferença aqui? Ó? No while, vou criar o while mais uma vez aqui para você ver, só para você fixar. Aqui no while, a gente precisaria criar, por exemplo, a gente não consegue criar a variável dentro dos parênteses. A gente precisa criar uma variável fora, por exemplo, variável x recebe 1. Aí sim, eu ia colocar a condição, que é x menor ou igual a 10. E aqui embaixo eu ia colocar o document.write e o incremento. Então aqui no while eu só posso colocar a condição, não posso colocar o incremento e nem a criação de variáveis dentro dos parênteses. No for, a gente faz isso de maneira mais simplificada. Funciona da mesma forma do while, é a mesma lógica. Então aqui a gente criou uma variável x, que vai receber o valor 1. Depois a gente colocou a condição, então a gente colocou um ponto e vírgula. E aí a gente vai colocar a condição agora. Se x for menor ou igual a 10, aqui está a condição. E aqui, ponto e vírgula, a gente coloca o incremento. X adiciona mais 1. E aqui a gente coloca o document.write, passando o x e a quebra de linha. Então ele vai fazer a mesma coisa aqui. Ó, quando ele chegar aqui no 10, quando a minha variável x passar a valer 10, ele vai incrementar mais 1, vai exibir o 10 aqui. Quando ele voltar novamente para o looping, 11 é menor do que 10? Falso. 11 é igual a 10? Falso. Ele para o looping, por isso que ele exibiu até o 10. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Espero que você tenha entendido como que funciona as estruturas de repetição. Estuda bastante esses conceitos e eu te vejo no próximo vídeo. Se você é novo no nosso canal, eu vou te pedir de coração, se inscreve no canal, deixa o seu like. E eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima!